O mês de março foi bastante agitado para o mercado de fundos imobiliários. Além de todo o volume de emissões que continua crescendo, a gente também viu uma redução de meio ponto percentual na taxa Selic, vimos os juros longos subirem, vimos a recuperação judicial de uma rede de supermercados que tem contratos de locação em alguns galpões pertencentes a fundos imobiliários e também vimos algumas propostas para aquisição da totalidade ou de parte dos ativos de alguns fundos imobiliários. Pois é, apesar da taxa de juros aqui no Brasil ter caído meio ponto percentual agora no mês de março, os juros longos aceleraram, subiram. Isso foi motivado pelo Copom sinalizando ali cenários de incerteza frente à inflação e também pelo mercado externo, com os juros lá fora sendo mantidos nos patamares atuais. Tanto, o IFIX apresentou um desempenho positivo ao longo do mês de março. O IFIX subiu cerca de 1% ao longo do mês. A nossa carteira recomendada, já adianto aqui para vocês, acompanhou esse desempenho. Mas nós tivemos outros acontecimentos que também marcaram bastante o mercado ao longo do mês. Antes de eu mencioná-los, eu vou falar para vocês que se eu tivesse que escolher apenas 2 critérios para a seleção de fundos imobiliários, eu escolheria localização, aí eu estou falando de fundo de tijolo, e gestão. E aí seria para todos os fundos de tijolo, papel, POFs, enfim. Mas por que esses 2 critérios? Porque eu não estou falando aqui de qualidade de inquilinos, de padrão construtivo, de histórico de vacância, de tipologia de contratos. Bom, todos esses critérios que eu mencionei aqui, eles são sim importantes e a gente olha esses critérios na hora de avaliar um fundo imobiliário. Inclusive, eu vou deixar um card aqui em que eu falo para vocês quais são esses critérios que eu utilizo para fundos de papel e para fundos de tijolo, e você vai poder baixar um checklist que vai te ajudar e vai te guiar nessa seleção também. Mas os 2 principais acabam sendo localização e gestão. Por quê? Bom, a gente tem visto que fundos imobiliários bem localizados, com ativos bem localizados, e isso vale para todo o mercado imobiliário, eles têm uma resiliência maior, eles passam melhor por momentos de crise, eles conseguem absorver todas as mudanças que ocorrem no mercado, justamente porque eles estão em pontos estratégicos. Eles conseguem trabalhar contratos de locação acima da inflação, eles conseguem, como consequência, terem inquilinos de melhor qualidade em seus imóveis, e então você tem um ganho real superior nesses casos. Então, todos os outros critérios que eu mencionei aqui, eles servem como suporte, como apoio, e eu diria que eles acabam sendo consequência de uma boa localização e de uma boa gestão. E aí, e a boa gestão? Bom, a boa gestão serve justamente para conseguir identificar essas oportunidades, para conseguir trabalhar esses imóveis e para conseguir fazer as negociações mais adequadas e que estejam em linha com os interesses também dos cotistas. E por que eu estou mencionando isso aqui nesse vídeo da carteira recomendada? Porque nós tivemos 2 acontecimentos em 2 fundos imobiliários que nós recomendamos aqui, que exemplificam muito bem esses 2 critérios. O primeiro deles é o HGPO11. Ao longo do mês, o fundo recebeu uma proposta para aquisição total dos seus ativos, são 2 ativos, 2 lajes corporativas localizadas em São Paulo. O valor da proposta foi 15% acima do seu valor de mercado à época que a proposta chegou para o fundo. Isso significa que quem fez essa proposta de compra desses ativos estava precificando o HGPO a cerca de R$ 330 por cota. E mesmo considerando o valor de mercado atual do HGPO, é o momento em que o mercado já tem conhecimento dessa proposta de venda que chegou para o fundo, essa proposta ainda é 10% superior aproximadamente ao valor do HGPO hoje. E por que se paga tão caro, entre aspas, pelo HGPO? Porque é um fundo que possui ativos muito bem localizados em São Paulo. São ativos que repassam ao longo do tempo mais do que a inflação nos seus contratos de locação. Inclusive, são ativos que possuem um dos metros quadrados de locação mais caros de São Paulo. Com isso, a gente consegue ter uma certa previsibilidade de receita, porque a ocupação é alta, o repasse da inflação acaba sendo consistente e essa previsibilidade recebe um prêmio pelo mercado e isso se justifica em um preço mais elevado que o HGPO acaba sendo negociado. Bom, e qual que é o segundo fato que eu quero trazer aqui hoje? É a recuperação judicial da Rede Dia. A Rede Dia ela é locatária de alguns galpões logísticos pertencentes a fundos imobiliários, inclusive um deles é o LVBI, que está na nossa carteira recomendada, com cerca de 7% das receitas provenientes deste galpão
que estava alocado para a Rede Dia. Bom, a Rede entrou com pedido de recuperação judicial e também já entrou com um pedido de rescisão antecipada neste contrato de locação e encontra-se atualmente inadimplente nos últimos 2 meses. E por que a gestão aqui é importante? Bom, eu poderia falar do imóvel em si, localizado em Mauá, então a gente não espera que o LVBI tenha uma grande dificuldade em realocar, em reposicionar esse imóvel no mercado, mas aqui a gestão acaba sendo um ponto bastante importante nesta avaliação. Por quê? Bom, o fundo, quando comprou esse imóvel, ele está pagando ainda algumas parcelas. Hoje ele tem cerca de 4 milhões ainda a serem pagos. E o fundo amarrou este pagamento à permanência do inquilino no contrato. Então, o LVBI só fica obrigado a desembolsar R$ 1 milhão por mês ao longo dos próximos 4 meses, caso o inquilino permaneça no imóvel. Com essa rescisão antecipada, esses 4 milhões não precisam sair do caixa do fundo. Então este é um primeiro ponto positivo para o contrato firmado pela gestão. É um imóvel localizado na Grande ABC, uma região que tem menos de 10% de vacância e que a gente espera que tenha, sim, uma certa liquidez e facilidade em reposicioná-lo no mercado. E ainda, se o investidor está preocupado com a renda, uma renda que pode sofrer aí no curto prazo, vale lembrar que o LVBI tem uma parcela de lucro ainda não distribuída que ele pode utilizar para manter a linearidade do pagamento de proventos. Então a gente não espera também que tenha um impacto neste curto prazo na renda. Bom, eu estou mostrando aqui para vocês como foi a nossa carteira recomendada ao longo do mês. Então percebam que aqui foi justamente o momento em que o HGPO recebeu aquela proposta de venda, ele acabou puxando bastante o desempenho da carteira no comecinho do mês de março e que depois viu uma certa correção neste valor. Bom, no final do mês a carteira fechou com um desempenho positivo de 1,17% frente a 1,04% do IFIX. Quando nós olhamos o desempenho aqui individual por ativo, nós vemos que basicamente todos os fundos apresentaram retorno positivo, aqui com 3 fundos apresentando retorno negativo. O do XPML vem muito da emissão, que eu inclusive já lancei um vídeo aqui sobre a cobertura desta emissão. Bom, devido a esses fatores que nós mencionamos aqui, juros longos subindo, taxa de juros no Brasil caindo, a proposta do HGPO, a inadimplência no LVBI, nós vamos realizar alguma alteração na nossa estratégia? No momento, não. A gente acredita que nós estamos bem posicionados, estamos com ativos de qualidade nos fundos de tijolo, estamos com papéis com boa qualidade de crédito também ali nos fundos de CRI. Então a gente acredita que a nossa estratégia está bem montada, inclusive posicionada para capturar algum ganho adicional, seja em algum pico de inflação, seja em um desempenho melhor no IFIX ali nos FOFs. No entanto, caso esses juros longos continuem subindo, a gente pode ver sim um impacto na precificação dos FIIs aqui no curto prazo. Mas vale lembrar que o mais importante nesse sentido acaba sendo o desempenho operacional dos ativos. Quando a gente fala dos shoppings, dos galpões logísticos, até das lajes corporativas, a gente está vendo um desempenho operacional cada vez melhor, cada vez mais elevado. Esses pontos acabam sendo mais relevantes no momento. Então, mesmo que a gente possa ter um cenário de juros, um cenário macroeconômico eventualmente desfavorável, a nossa estratégia, aqui na nossa opinião, está bem definida nesse momento. Inclusive, ao longo de 2024, o IFIX tem apresentado um desempenho positivo aí, com retorno acumulado superior a 2% ao longo do ano. A nossa carteira também vem acompanhando este bom desempenho do IFIX ao longo de 2024. Se você quiser acompanhar os nossos relatórios, as nossas atualizações e todas as nossas coberturas aqui na AK Research, te convido a acessar o nosso site, fazer o seu cadastro na nossa área de membros para acompanhar todos os nossos conteúdos. Eu fico por aqui hoje e até a próxima.